Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen, M2 Marmoraria, Piso Prime, Comercial Estevam. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia lá no morro, sonhando com coisas que o morro não tem. Essa homenagem, todo começo de programa eu canto, não podia deixar de homenagear Calbi Peixoto. E hoje é aquele programa em que a gente conversa, né? Batemos um papo aqui e eu vou falar bastante, né? Sobre a política aqui de Sorocaba e tal. Nós vamos entender um pouco o que está acontecendo no Brasil, né? Michel Temer já está aí há uma semana, hein? 10 dias de novo governo, o que você está achando? É sobre isso o nosso papo hoje, tá bom? Estamos de volta com o D da Questão. Hoje é aquele dia que a gente faz aquele bate-papo, né? Tentar explicar um pouco, né? Provocar você aí, instigar sobre esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Bom, primeira coisa para entender, tá? O presidente Michel Temer é interino e a presidente Dilma Rousseff é afastada. Então você tem um presidente que está no comando, que é o presidente interino, que é o Michel Temer. E aí você tem uma presidente afastada, que é a Dilma Rousseff. Então, você tem dois presidentes? Sim, tem dois presidentes. Um que está no comando, que é o interino, e um que está afastado, e como afastada, ela pode voltar. Como que funciona isso? É assim, né? O que diz a legislação, né? Todo aquele rito que já aconteceu, que a gente já viu, né? Onde o representante do cidadão, que são os deputados federais, eles apresentam, tem lá a denúncia, chega, o presidente tem poder para recusar ou não, tanto que ele recusou, se eu não estou enganado, 13 ou 14 pedidos, aceitou um. Esse pedido vai para uma comissão na Câmara, essa comissão da Câmara analisa, isso vai para o plenário. Você viu tudo isso, né? 513 deputados, foi lá 367, nem lembro quanto lá, mas uma lavadona ficou na frente a aprovação do impeachment, que foi para o Senado. O Senado é onde estão os representantes dos estados. Se os deputados representam os cidadãos, os senadores representam o estado. Então, tem lá os senadores do estado de São Paulo, do Paraná, Paraíba, né, do Ceará, enfim, de todos os estados do Brasil são os senadores. E acontece o mesmo rito, né? Então, recebe da Câmara a denúncia. O presidente aceitou, o Renan Calheiros aceitou essa denúncia que veio da Câmara. Montou uma comissão. Essa comissão aprovou que fosse para o plenário. Por maioria simples, o plenário tinha que acatar ou não se ia fazer o julgamento da Dilma. E foi isso que o Senado fez, ele acatou. Quando ele acata, a presidente se afasta, embora continue presidente. Aí são até 180 dias. Então está contando lá o prazo. De até 180 dias, esse julgamento tem que acontecer dentro do Senado. Até 180 dias. E o prazo correndo, e aí o Michel Temer assume. Bom, tem que prestar atenção numa coisa. Se para aceitar o julgamento era uma maioria simples, ou seja, são 81 senadores, 41 aceita, vai embora. Foram 55 que aceitaram, né? Só que para o julgamento é a mesma lógica da Câmara, ou seja, 2/3 dos senadores. Então, se tiver 53, 2/3 são 54 senadores, 55 pediram. Se ficar com 53, acontece o quê? A Dilma não é mais afastada, ela assume. Então, veja só, essa realidade, ela é muito, assim, uma linha muito tênue, e as pessoas parece que já está esclarecido, não acontece mais nada. A chance de não acontecer
no cenário todo, é muito real, né? É muito provável que o Michel Temer tenha o seu mandato estendido, porque no Senado, a presidente Dilma, que está afastada, deve ser definitivamente impedida, né, o impeachment de exercer o cargo. Isso são 180 dias. Bom, por isso, né, que nesse período, o que aconteceu? O Michel Temer assumiu, né, então ela foi afastada na quarta-feira, no dia 12, ela já de manhã deixou o palácio com todos os seus ministros. Michel Temer assumiu à tarde. Assumiu com os novos ministros e, desde então, esses novos ministros estão lá nomeando as suas equipes e aí medidas estão sendo tomadas, né? Esse é o momento, esse é o cenário que a gente está vivendo. Qual que é a grande vantagem do Michel Temer? Primeiro, como novidade, né, ele consegue, naquilo que eu sempre estou falando, né, no peso da balança, né, ele consegue uma boa vantagem, que é a confiança das pessoas. Está todo mundo meio assustado com essa crise política, né, que travou a economia. Só o fato dele ter entrado já é um ânimo. Então, hoje a gente tem dois pesos, né? O econômico e o da democracia. As pessoas estão deixando um pouco de lado isso, e aí todo mundo que toca nesse assunto fala, democracia, petista, mortadela e coisa e tal. Não é essa a realidade, a gente tem que ter essa noção, né? E aí fica um convite para que vocês acompanhem um pouco a cobertura da imprensa estrangeira, ou seja, né, dos jornais, das televisões dos Estados Unidos e da Europa, do Japão, né, da Coreia, da China. Eles não estão tendo o mesmo entendimento da imprensa aqui do Brasil sobre esse processo. A distância, o olhar, né, enfim, acho que não é nem o caso de estar debatendo isso, né? Acho que não é esse momento se é golpe, se não é golpe, que é essa questão, essa palavra, esse mantra do PT, né, se poderia fazer as coisas como foram feitas, enfim, né? A questão é a gente ter essa medida do equilíbrio, né? Economia, democracia, se um lado ficar maior do que o outro, as conquistas que o Brasil teve, né, ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos começam a ficar em xeque. Eu sei, todo mundo dá um valor tremendo para essa questão da economia. 11 milhões de desempregados, né, provavelmente indo para 12 milhões nesse ano. É muita gente, é muito sofrimento, não há dúvida nenhuma. Demonstra a clara falta de capacidade da presidente Dilma de manter aí o equilíbrio das contas, o equilíbrio daquilo que dinheiro que entra, o dinheiro que sai, subsídio de taxas, né? Vamos nem falar das bolsas, não, vamos falar da questão direta, energia elétrica, questão do combustível. Enfim, desandou. Esse ponto não há dúvida. Agora, até que ponto, né, esse desequilíbrio é algo que interessa para a gente? Hoje está assim e vai ficar assim até quando, né? Até que momento esse valor maior para um aspecto em relação ao outro? É essa reflexão que eu acho que você tem que fazer em casa. É esse o convite, né? Não estou aqui para dar a minha opinião ou para trazer a opinião de A ou B, não é esse. Eu acho que essas questões, né, elas dizem hoje muito mais respeito a você, né, está em casa, assistindo, vendo noticiário de televisão, de jornal, acompanhando muita coisa pelo Facebook, pelo WhatsApp. Nossa, como esse WhatsApp virou uma febre, né? E aí? Né, você está só papagaiando e mandando o que os outros estão te mandando, ou você está parando para pensar? É esse convite que eu estou fazendo aqui, né? Pensa que são dois, a balança ela tem dois lados, né? A sociedade está no meio
E aí ela tem o pêndulo da democracia e da economia. A economia não pode, única e exclusivamente, prevalecer se seus direitos, se suas vontades, se suas conquistas, se seu modo de ver o mundo forem aniquilados. Ninguém vive sem emprego, ninguém vive sem dinheiro, né? Casa que falta pão só gera confusão, o ditado está aí e já diz tudo. Mas também, né, bolso cheio, e se você não pode ter liberdade de fazer o que você deseja, de agir como você quer, não vale nada. Ah, tá bom, você está pensando aí que hoje você já não tem liberdade, né? Primeiro que você não tem dinheiro, segundo que você vai para a rua, tá essa violência, né? Um monte de gente nos semáforos, liga a televisão, só noticiário, vem aquela coisa, as balas perdidas, parece que a gente vive, né, num faroeste sem tamanho, a gente sai de casa, alguém vai invadir, o clima é pesado, é de tensão. Eu entendo tudo isso, que você já não tem essa liberdade. Mas pelo menos a gente pode estabelecer esse diálogo e você pode pensar qual que é a sua responsabilidade, né, para essa questão, essa desordem, né, que a gente vive socialmente. Por que a violência cresceu tanto? Você já pensou um pouco nisso? É todo mundo que é vagabundo mesmo, né? É todo mundo que está do mal, as pessoas nasceram do mal? Ou aconteceu alguma coisa nesse processo? É esse meu convite para você, né? Quer dizer, hoje a gente vive esse otimismo do governo Temer, mas a gente vive essa apreensão sobre essa descompensação da balança. É disso que a gente tem que pensar. Como que reequilibra isso, né? Como que faz com que, né, os direitos, aqueles votos seus da urna, o voto, né, que é aquele que a gente escolhe o representante do cidadão, escolhe o representante do Estado, que importância tem isso para você, né? Que importância tem, né, que a gente coloque aquilo que tanto tem machucado todo mundo, que é a corrupção, né, no seu devido lugar. A gente tem que entender, né, que esse é um tema caro, né, um tema importante, mas que a gente não pode ser iludido. Não se deixe iludir, né? Force uma conversa com as pessoas próximas, nos meios de comunicação. Faça com que cada um leve essa reflexão. Se a gente bobear, tudo que a gente pode hoje, como um papo como esse, se coloca em risco. Tomara, né, que haja toda a compreensão e as pessoas consigam, de fato, entender esse momento que a gente está vivendo, tá bom? Fica esse convite aqui para você. A gente vai para um rápido intervalo, na volta vamos falar um pouco de política local. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia. Perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo, a empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Esse cenário nacional influencia na eleição municipal, que os prazos, né, estão fazendo, se afunilando. Bom, primeiro que a gente tem que entender, né, que uma eleição municipal, ela tem uma característica bastante diferente das eleições para presidente e para governador, as três são para o executivo, que uma você escolhe por afinidade de poder, por afinidade de visão de mundo,
por afinidade, de capacidade de gerir a economia. Numa eleição municipal, esses valores eles continuam. Mas vai me dizer que a questão pessoal também não pesa. A gente sabe que pesa. Então, esse cenário nacional, o reflexo que ele traz para o municipal, primeiro é a confiança, né? A gente viveu nessa crise política dos últimos 6, 7 meses, né, uma grande assim, medo, desconfiança. Quando Michel Temer assume, ele fala, olha, vamos deixar a crise de lado, agora é trabalho, agora é confiança. O discurso dele, né, até por todo esse histórico de desconfiança que a sociedade tem dos políticos, e é justificável, foi recebido com panelaço. Do mesmo jeito que teve panelaço para Dilma, a gente ouviu aí panelaço para o Michel Temer, né? Então, quer dizer, não bastou essa mudança, tem algo mais que a sociedade está querendo. Como que isso se reflete na eleição municipal, né? Será que essa questão ideológica ela está assim tão distante dessa questão pessoal? E a minha impressão, e fica o convite para que você também pense na sua impressão, porque você é cada um de nós que vai lá colocar o voto na urna, e é aí que vai decidir. Então, o que eu de fato entendo é o seguinte, quem emplacar primeiro um determinado tipo de discurso leva uma vantagem muito grande sobre os outros. E aí, quais são os discursos? Primeiro, de inovação, né? Ser novo é algo que me parece que é um valor importante hoje para o eleitor. Isso não significa, né, porque ser novo é algo, assim, um valor absoluto em si. Não. Ser novo é aquele que promete ou aquele que demonstra a capacidade de estar rompido com uma tradição e propor um futuro. É isso, no fundo, que a gente quer, né? Que o governante venha e dê uma perspectiva de futuro para cada um de nós. E, no caso da eleição municipal, para a cidade. O que a gente quer quando escolhe um prefeito? Quer que ele garanta que a gente mantenha, ou a gente avance, ou a gente tenha mais conquistas em qualidade de vida. É isso que a gente quer viver bem. O que é viver bem? É ter capacidade de estar numa casa boa, de sair sem trânsito, de ter próximo de si trabalho, lazer, a questão do meio ambiente cada vez mais valorizada. Então, o prefeito é alguém que vai viabilizar essas questões. Então, se ele é o novo, não é questão de idade, não é questão de saber se ele já esteve na política ou não. Um outro aspecto, além da inovação, né, a experiência. Ter muita experiência ou não ter experiência nenhuma, o que vai pesar mais, né? Isso é um critério que eu tenho certeza que vai ser levado em conta na eleição municipal. Olha, aquele lá sabe fazer, ou aquele lá demonstra que sabe fazer. Aquele lá que sabe fazer, fez daquele jeito. Ele vai fazer igual ou vai fazer diferente? Aquele que diz que sabe fazer. O que ele já fez na vida que eu posso acreditar que ele sabe que vai fazer daquele jeito? Parece complicado, mas não é. Esse raciocínio, ele é colocado para a gente a partir do momento em que a propaganda e a publicidade elas se tornam diárias e maciças no processo da campanha eleitoral, e quem está lá desprevenido acaba entrando na massa. Por isso que eu estou aqui sempre chamando a atenção. Reflita, pense para não ser massa de manobra. Outra questão que ela é fundamental, né, no raciocínio disso que é o cenário nacional com um reflexo no local, né? Quem é que vai trazer temas que são importantes para a minha vida? E aí os temas me parecem cada vez mais relacionados à mobilidade, o que significa diferentes plataformas e integração dessas plataformas para a gente se movimentar. Então, o carro,
né, sempre foi aquele principal modelo. Quer dizer, ó, vou lá, consigo, conquisto, trabalho, compro meu carro, então eu vou andar de carro. Isso teve um valor muito grande até agora, né, na vida do Brasil, na vida de Sorocaba. Teve em outros países, principalmente nos desenvolvidos, e mudou, né? Muito carro, né, a falta de capacidade de rua, e as pessoas passaram a entender que o transporte coletivo é uma boa. Lá na eleição passada, 2012, se entendeu que o BRT era algo que resolveria isso. E hoje, qual que é a sua impressão? O BRT continua resolvendo isso? Né? Ou a gente vai ter que mudar? Né? Ou vai ser o VLT? Né? O que vale, o que é fundamental, né, nessa questão? E está aí, ela é uma realidade, você vai ter que pensar e decidir. Né? Os candidatos com BRT e os candidatos que não querem o BRT. Esse é um tema caro que você vai ter que decidir. E a saúde? Né? Lembrar que no início da administração do atual prefeito, Panunzio, né, em 2013, eram 27 mil, né, pessoas que entravam pedindo uma consulta na Unidade Básica de Saúde, UBS, num PA pronto atendimento. 2013, 26 mil pessoas. Sabem, 3 anos depois, qual o número? 65 mil pessoas. Né? Essa diferença de quase 40 mil, não é que a cidade cresceu, não, são pessoas que tinham um plano de saúde particular, perdem esse plano de saúde, né, perderam emprego, seja lá o que for, e aí vai buscar aquilo que é saúde pública. Como é que resolve isso? O que você quer que o próximo prefeito faça para resolver isso? Lembre-se, é na hora do voto, ele vai colocar isso em discussão, tem que colocar isso em discussão. Né? Então, ó, mobilidade e BRT, você quer ou não? Questão da saúde, como é que resolve essa porta de entrada? Como é que melhora o atendimento das pessoas? Estamos falando de urgência e emergência, e aquelas cirurgias, né, eletivas, né? Pessoas que ficam na fila 1, 2 anos esperando por uma questão que não é de urgência, mas que faz com que cada um sofra. Né? Então, outro aspecto que eu acho fundamental, né, desse tripé de coisas importantes dessa eleição, o trabalho. Que prefeito vai, ou que candidato vai apresentar propostas para que o município, né, seja capaz de criar novos postos de trabalho. Essa é uma questão nacional, uma questão que a economia tem que ir bem, né? E aí a economia indo bem, e aí todos os municípios vão. Isso é uma realidade. Mas o que o prefeito pode fazer? Né? Então a gente tem aí a mobilidade, a gente tem a questão da saúde, do atendimento básico, a gente tem a questão do trabalho. Essa é a minha percepção, são temas que eu entendo que são caros ao eleitor. E você? Quais são os temas que você acha que se incluem nesses 3? Ou que substituem esses 3? É isso. É isso que vai estar em discussão e é essa relação que tem esse cenário nacional com o cenário local na eleição. Os candidatos estão se colocando, estão aparecendo. Vai caber a você, né, estar atento, principalmente durante a campanha, onde a gente fica mais vulnerável, e é um dia atrás do outro. Uma vez você está atento, mas sabe, 10, 15, 20 dias depois, serão 45 dias, a gente acaba de algum modo sendo influenciado. Enfim, né? O tema, o momento está com você, a reflexão está com você. Vou para um rápido intervalo, para um café, e na volta a gente fala o chão do dedo da questão. Não sai daí, até já. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais e importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas.
cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Procurando móveis para escritório? A Comercial Estevam tem as melhores marcas e muitas opções. Faça uma visita e conheça a mais completa loja de mobiliário corporativo em Sorocaba. Consultores à sua disposição. Acesse o nosso site comercialestevam.com.br ou solicite uma visita. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 2131. Telefone 3418-9011. Comercial Estevam, mobiliário corporativo, grandes marcas e os melhores preços. Chegou a hora de ir embora, chegou a hora de falar tchau. Dedo da questão novo só semana que vem. Olha, uma ótima semana para todo mundo. E vamos pensar, né? Esse momento do Brasil, esse momento da eleição municipal. E o café de hoje, ó, muito bom. Com o Fernando da Única, né? Ele vai levando os filhos para o CEI de manhã, tá lá ouvindo o Dedo da Questão, tá ouvindo o Jornal da Ipanema e ligado na TV. O Ismael, uma pessoa super simpática, me parou estava com a esposa no Walmart, estava lá entrando comprar umas coisinhas, ele estava comprando umas coisinhas, ele falou, pô, sempre te vejo na TV, uma alegria, e olha, alegria minha, Ismael, de poder estar tomando esse café com você. Vai tomar esse café com o Pacheco, que é da área de comunicação da MGT Bolina Engenharia. O Pacheco cuida da comunicação e a MGT Bolina Engenharia é minha parceira no Dedo da Questão, lá no Jornal da Ipanema, segunda a sexta, 8h30 da manhã, acompanha no rádio ao vivo, muito legal. Olha, quero tomar esse café também com o Aldre lá da Pane Center, sempre ligado. Olha, Aldre, bem bacana saber que você está na audiência. E eu quero tomar esse café também com o Carlos Alberto Souza Filho, o gordo da Padaria Real, que fica louco da vida de eu ficar falando de câmera em câmera. Ele falou, você vai deixar louco quem está em casa, deixa atordoado. Ei, gordo, obrigado pela dica, você é um amigo querido. Café aqui, ó, seu parceiro, Excelsior, né? Café Excelsior, parceiro da Padaria Real, no Jornal da Ipanema. Obrigado a todos vocês, boa semana, tchau, até a próxima. O Senado é onde estão os representantes dos estados. Se os deputados representam os cidadãos, os senadores representam o estado. Então, tem lá os senadores do estado de São Paulo, do Paraná, Paraíba, né, do Ceará, enfim, de todos os estados do Brasil são os senadores. E acontece o mesmo rito, né? Então, recebe da Câmara a denúncia. O presidente aceitou, o Renan Calheiros aceitou essa denúncia que veio da Câmara. Montou uma comissão. Essa comissão aprovou que fosse para o plenário. Por maioria simples, o plenário tinha que acatar ou não se ia fazer o julgamento da Dilma. E foi isso. Programa O Dedo da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Comercial Estevam. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia lá no morro, sonhando com coisas que o morro não tem. Essa homenagem, todo começo do programa eu canto, não podia deixar de homenagear Calbi Peixoto. E hoje é aquele programa em que a gente conversa, né? Batemos um papo aqui. E eu vou falar bastante, né, sobre a política aqui de Sorocaba e tal. Nós vamos entender um pouco o que está acontecendo no Brasil, né? Michel Temer já está aí há uma semana, hein? 10 dias de novo governo. O que você está achando? É sobre isso o nosso papo hoje, tá bom? Estamos de volta com o Dedo da Questão. Hoje é aquele dia que a gente faz aquele bate-papo, né? Tentar explicar um pouco, né? Provocar você aí, instigar sobre esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Bom, primeira coisa para entender,
tá? O presidente Michel Temer é interino e a presidente Dilma Rousseff é afastada. Então você tem um presidente que está no comando, que é o presidente interino, que é o Michel Temer. E aí você tem uma presidente afastada, que é a Dilma Rousseff. Então, você tem dois presidentes? Sim, tem dois presidentes. Um que está no comando, que é o interino, e um que está afastado, e como afastada ela pode voltar. Como que funciona isso? É assim, né? O que diz a legislação, né? Todo aquele rito que já aconteceu, que a gente já viu, né? Onde o representante do cidadão, que são os deputados federais, eles apresentam, tem lá a denúncia, chega, o presidente tem poder para recusar ou não, tanto que ele recusou, se eu não estou enganado, 13 ou 14 pedidos, aceitou um. Esse pedido vai para uma comissão na Câmara, essa comissão da Câmara analisa, isso vai para o plenário. Você viu tudo isso, né? 513 deputados, foi lá 367, nem lembro quanto lá, mas uma lavadona ficou na frente a aprovação do impeachment, que foi para o Senado.